E aí, meus amigos, beleza pura? Então, como eu prometi, vou falar aqui um pouquinho, vou tentar ser mais sucinto, porque eu sou muito lento no raciocínio e acabo travando às vezes o vídeo, mas minha intenção é fazer a informação fluir de modo claro, bem claro. Vou falar hoje sobre por que às vezes uma pista tem uma velocidade tão baixa, sendo que ela poderia, no nosso entendimento, ter uma velocidade regulamentar mais alta um pouco. Às vezes a gente pensa assim, cara, aqui o órgão de trânsito poderia colocar uma placa de 70, de 80, poderia ao invés de 60 ser 80, ao invés de 40 ser 60, ao invés de 20 poder ser 40. E por que não muda então? Por que simplesmente o DR não chega lá e muda a placa? Entenda agora o que eu vou dizer. A gente não tem lá causas e consequências. Primeiro, a causa de uma coisa e depois a consequência da causa. Então, primeiro vem a causa, depois a consequência. Para eu ter a consequência de mudar uma placa, eu tenho que estudar a causa. Por que ela não é trocada? Por que simplesmente não é tão fácil quanto chegar ali e trocar uma placa? Lá no início, quando a gente está estudando as placas, a regulamentação de trânsito para tirar a carteira, a gente vê esses porquês. E a cada vez que a gente vai fazer uma reciclagem num curso aí, a gente vê. Seja direção defensiva, seja aí um MOP, seja um transporte coletivo, cargas indivisíveis e outros. A placa de 20 por hora, ela é estabelecida para trânsito local. Aquelas ruas, tipo a rua da sua casa, se você não morar numa grande cidade. Ruazinha de bairro, né? Trânsito local, digamos assim. No máximo que vai acontecer é um carro fazer entrega na minha casa. O resto é quem mora ali mesmo, né? Passa por ali para ir para bairros vizinhos. Esse tipo é 20 por hora. Tem aquela alimentadora, via alimentadora, que é aquela que interliga bairros, geralmente uma avenida em área urbana, e ela é regulamentada pela velocidade para a velocidade de 40 por hora. Você tem lá a via arterial. Para quem conhece um pouquinho do corpo humano, sabe que artérias são vasos que de maior calibre, né, maior espessura, maior resistência, que leva sangue do coração para as partes do corpo. Ela impulsiona. Então, as vias arteriais têm esse nome porque elas também fazem isso. Elas são mais abertas e elas interligam municípios em área urbana, interligam bairros e interligam rodovias, ligação entre rodovias, ou fazem partes de rodovias em área urbana. E elas têm a velocidade de, no máximo, 60 por hora. Fora isso, você tem as vias que a gente conhece como vias de trânsito rápido. Essas vias, elas têm a velocidade máxima de 80 por hora. E elas são vias, ou rodovias, ou BRs, aonde não temos cruzamentos de veículos ou pedestres, geralmente são encontradas em área rural ou em área urbana, cercadas por tela, alambrado, gelo baiano, com auxílio de de passarela. Então o pedestre ou outros veículos não vão cruzar o seu caminho. Você vai ter uma via livre, não tem interseção para te atrapalhar. Essa via é tida como uma via de trânsito rápido. E você tem ali a velocidade máxima de 80 por hora. Perdão pela pausa ali, que eu tive que manipular o computador de bordo aqui para baixar a velocidade, porque aqui a velocidade é diferente dali de trás. Mas voltando aqui,
é uma via de 80 por hora. Ah, mas e aquelas vias de 110, de não sei quanto e tal? Mas essas vias aí são também de trânsito rápido. Porém, elas em sua maioria são de vias privatizadas, ou seja, pistas cuidadas pela iniciativa privada em parceria com a pública muitas vezes, onde as pistas são duplas, não são vias simples, são pistas duplas ou triplas, ou seja, mais de uma faixa no mesmo segmento. Ou seja, indo duas, voltando duas, maioria das vezes separadas por canteiro ou gelo baiano. Então você tem essas vias de maior velocidade que 80 por hora. Pô, cara, mas até agora eu não entendi por que não mexem nessas placas. Vamos raciocinar. Prestou atenção no que eu disse? Que cada placa ela está vinculada em uma condição? Então, para você alterar a placa, você tem que alterar na lei, lá no códigos, lá, a condição. A condição da de 20 por hora. A condição é que toda rua dentro de área urbana em área local, ela é 20 por hora. Eu não posso botar uma placa de 40 ali. Então, para mudar a placa, eu tenho que mudar a lei. Dizer lá atrás no código de leis que trânsito local pode ir até 30 ou até 40 ou até mais. Da mesma forma, eu dizer que a via alimentadora, ela não é mais 40. Uma via alimentadora pode ser de 60, alterado lá na lei, lá atrás. Aí você pode chegar e trocar a placa. Da mesma forma, a arterial não ser mais 60. Agora, a partir de hoje, o órgão tem autonomia de elevar a placa a 80 por hora, onde era 60, onde é arterial. E assim por diante, de 80 se torna mais e por aí vai. Então, por questão legal, código de trânsito, você não pode, o órgão estadual, federal, não tem autonomia para chegar simplesmente e meter uma placa lá. Ele tem que obedecer o padrão da via. Se a via tem características analisadas como a via arterial, ela não pode ter mais que 60. Se ela é analisada e vê que ela tem características de trânsito rápido, aí beleza, você pode ter 80. Se a via tem mão, 2, 3 faixas, né? E a mão única, pode ser colocado maior velocidade? Pode. Que ela obedece padrão. A pista de 40 por hora, ela está dentro dos padrões para 40 por hora? Beleza. Então ela pode ter a velocidade máxima de 40 por hora. Então ela segue um padrão. E o que tem que mudar é o padrão local. Perdão, padrão legal. A lei mudada para depois trocar as placas. Então a causa é a lei. A consequência é a mudança de placa. Beleza? Compreendido? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato aí, bota embaixo aí as perguntas que a gente vai tentar esclarecer. Beleza? Inclusive o que eu falei aqui agora te dá uma margem boa, não só para provas de trânsito, no Detran, para fazer algum curso, alguma coisa assim, mas também quando você for fazer algum concurso que no conteúdo programático te exigir esse tipo de conhecimento. Identificar cada via. Grava isso na sua mente. Esse vídeo é curto, mas te dá aí conhecimento, por exemplo, identificação de por que uma via é local, por que ela é arterial, o porquê que ela é alimentadora, o porquê que ela é de trânsito rápido, quais características dela, né, e qual a velocidade de cada uma, beleza? Fica a dica aí, qualquer coisa, entre em contato. E quando eu vou lembrando de algumas coisas, eu vou gravando e jogando aí.